Olá, você já parou para pensar quantos dentes nós temos na boca? A quantidade pode variar por causa de alguns fatores, mas o número oficial na boca de um adulto é de 32 dentes, contando com o nascimento dos 4 sisos. E pode não parecer, mas a estrutura do dente tem diferentes camadas, cada uma com uma função específica. No Viver Melhor de hoje, você vai entender mais sobre essas funções. Estudos científicos comprovam que a saúde bucal tem uma relação direta com o estado de saúde geral do nosso organismo. Isso porque a boca, ela interage com todas as estruturas do nosso corpo, tem papel fundamental na fala, na mastigação, na respiração. A boca também é a porta de entrada para bactérias e outros micro-organismos prejudiciais à saúde. Vamos mostrar ao longo desta edição que a saúde bucal ela vai além de dentes brancos e alinhados. É preciso que eles estejam funcionais e saudáveis. Saiba como cuidar e evitar problemas que vão dos mais simples aos mais complexos. Dona Dulce tem 68 anos, é natural do Maranhão e veio morar em Brasília muito cedo, aos 18 anos, para trabalhar e dar melhores condições de vida aos filhos. Sou mãe de 17 filhos. O primeiro casamento foi 7 filhas mulheres e só um rapaz. E desse segundo foi 7. Eu perdi uma, estou com 6 vivos. A dona de casa cresceu na roça sem acesso a informações sobre a importância da saúde bucal na infância. Já arrancou 10 dentes, usa uma prótese na parte superior, mas nunca conseguiu fazer um tratamento dentário completo. Apesar da escovação diária e uso do fio dental, desde o fim do ano passado sente dores frequentes nos dentes e na gengiva. Eu sinto demais. A minha gengiva todinha, está toda inflamada. O mês passado eu tive que ir num dentista ali, eu pedi até pelo amor de Deus para me tirar esse resto de dente aqui, porque está dando um problema sério no meu dente. Estou me sentindo muito mal com esses dentes. Aí ele virou para mim que não pode tirar esses dentes, porque se tirar esses dentes, para botar a chapa diz que não segura. Eu digo, rapaz, eu tenho certeza que segura. Amanhã mesmo eu tenho que ir no dentista, porque eu vou falar com ele, lá no menino médico, para poder ele me autorizar um remédio para mim tomar. Comprar ou eles me dão. A dona de casa tem gengivite, periodontite, que é a placa bacteriana nos dentes, cárie, fratura e trauma dental. Problemas que, além da dor física, impactam diretamente no emocional, na autoestima. E eu sei que esse problema vem me carretando demais, sabe? E agora eu estou de um jeito que eu me sinto que parece que tem dias assim, que de manhã eu me sinto meio coisa de dentro para fora, assim, um cheiro tão ruim que parece que eu tô podre por dentro, que Deus me perdoe, sabe? Eu me sinto assim, sabe? Minha filha, eu me sinto muito mal. Eu estou iniciando um tipo de uma depressão. Tem dia que eu choro, que fico desesperada. Já assumi uma época aqui. Eu acho que qualquer momento eu estou sumindo, porque eu estou me sentindo muito mal no mundo para viver a vida. Com atendimentos limitados e de difícil acesso, brasileiros como Dona Dulce se acostumaram a procurar atendimento odontológico só em casos de dor, depois de resistir bastante tempo com o uso de analgésicos. Segundo dados do IBGE de 2019, 11% da população brasileira nunca foi ao dentista. Quase 32% das pessoas com 60 anos ou mais já perderam todos os dentes. Este cardiologista chama a atenção para a importância dos cuidados com a saúde dental e os impactos que ela pode trazer para o coração. A boca, ela é a porta de entrada para o nosso organismo, né? E ela pode ser fonte, e a grande maioria das vezes ela é fonte de coisas boas, alimentos, nutrientes, mas também ela é fonte de diversas bactérias, tá? De diversos patógenos. Dentre os possíveis malefícios, existe a endocardite infecciosa. A endocardite infecciosa, ela pode ter diversas origens, tá? Mas dentre as origens delas, uma das mais comuns é ter bactérias de origem da boca. Então, uma bactéria que está lá na boca, ela tem, por algum fator, ela faz uma invasão à corrente sanguínea. Ela circula e ela é alojada nas válvulas do coração, dentro de qualquer uma das válvulas. Lógico que tem as mais acometidas, as menos acometidas, mas isso pode ser em qualquer uma das válvulas. Se essa bactéria aloja no tecido cardíaco e lá faz um crescimento
bacteriano, ela pode trazer diversas consequências para a saúde cardiovascular daquele indivíduo. Pacientes com problemas crônicos, como gengivite ou doença periodontal avançada, têm maior risco de desenvolver doença cardíaca causada por saúde bucal precária, principalmente se ela não for diagnosticada e não for tratada. Se um agrupamento dessas bactérias emboliza para o sistema nervoso central, eu posso ter um acidente vascular cerebral. Se um grupamento dessas bactérias emboliza para uma das artérias coronárias, eu posso ter um infarto. Se ela emboliza para algum órgão abdominal via aorta, com as artérias derivadas dela, seus ramos, ela pode ter isquemia mesentérica ou isquemia de membros. A válvula do coração pode ser destruída. Essa bactéria pode crescer bastante, pode ir destruindo o tecido valvar. Dona Dulce tem medo de ter um problema mais grave enquanto aguarda um desfecho do seu caso, que depende de dinheiro para seguir em frente nas recomendações médicas. Marcos e Márcio, de 24 e 21 anos, 2 dos 17 filhos da dona de casa, estão fazendo uma economia para tentar pagar um tratamento dentário para a mãe. Meu tratamento vai custar mais ou menos uns 5 mil ou 6 mil. Eles estão resolvendo aí, não sei se faz, não sei se não faz, porque eu estou na expectativa, esperando, né? Porque quem faz é eles, eu não posso dizer nada, eu não posso resolver nada, porque eu não tenho dinheiro. Minha filha, eu tenho que resolver alguma coisa. Eu estou desesperada. Eu quero ver se eu arrumo logo meu dente, alguma coisa, gente. A gente sem dente não é nada, minha filha. Uma palavra que você vai falar, não anuncia direito, não fala direito. Fica muito difícil, muito complicado. Bom, infelizmente, a dona Dulce, ela representa milhões de brasileiros que, neste momento, passam por essa angústia. Boa sorte para a dona Dulce. Tomara que ela consiga resolver logo essa questão. E para repercutir essas e outras questões relacionadas ao tema saúde bucal, eu converso ao longo do Viver Melhor de hoje, aqui no estúdio, de forma remota, com o presidente do Conselho Federal de Odontologia, Dr. Juliano do Valle, e o especialista em odontopediatria, Dr. Evaristo Volpato. Sejam muito bem-vindos. Obrigada pela participação de vocês aqui hoje conosco. Vou começar com o doutor Juliano. Doutor Juliano, fala pra gente, essa situação da dona Dulce, de fato, representa a de outros milhões de brasileiros que passam por essa situação, né? A que o senhor atribui essa baixa procura ao dentista? Falta de condição financeira, falta de informação da importância da saúde bucal? Olá, Rafaela. É um prazer estar aqui contigo e eu vejo e já vi nessa reportagem, nessa fala da dona Dulce, uma situação muito comum na população brasileira e que a gente atribui principalmente a um fator cultural e também a falta de informação de toda a sociedade. O organismo, a pessoa, quando tem alguma outra doença, podem haver manifestações bucais que facilitam a identificação dessas doenças. Então, iniciamos essa reportagem, iniciamos essa participação com uma apresentação muito positiva para o esclarecimento de toda a sociedade. Doutor Evaristo, seja bem-vindo mais uma vez. Eu quero agora as considerações iniciais do senhor a respeito do que nós acompanhamos na reportagem, né? E só acrescentando um dado aqui também, segundo o estudo do Instituto do Coração, INCOR, da Universidade de São Paulo, 45% das doenças cardíacas têm início na cavidade bucal. Quer dizer, há falta de informação, falta de cuidados e também no dia a dia ali, né? E tem que começar desde cedo. O senhor que é odontopediatra? Olá, Rafaela. Olá, Juliano, espectadores da TV Justiça. Agradeço também o convite por estar aqui contribuindo para falar sobre saúde bucal. É sempre muito importante a gente comentar sobre os assuntos relacionados à saúde bucal, né? Realmente aquilo que a dona Dulce comentou a respeito da saúde bucal dela e dos constrangimentos, dos problemas que ela passa em função dos problemas, né, de saúde bucal,
Infelizmente, isso acontece com bastante gente, né? Boa parte da população, e isso mostra o quanto a saúde bucal é importante, né, no contexto total, né, da saúde da pessoa, né? Um problema de saúde bucal, como ela comentou, interfere na alimentação dela, na relação social dela, né? Ela fica com receio até de conversar com as pessoas em função do problema de saúde bucal. E como foi comentado pelo cardiologista, pelo Dr. Juliano, a respeito de que problemas da saúde bucal podem interferir em vários outros órgãos e sistemas do corpo, né? Então, é fundamental que se procure tratamento odontológico, que se tenha um acesso a essa rede de assistência odontológica desde cedo. Você comentou agora também que em torno de 40% dos problemas infecciosos do coração têm origem de bactérias da boca. Isso acontece porque o sangue que circula no coração e em todo o organismo, ele circula na boca também, né? E se você tem infecções na boca, você tem uma porta de entrada para que as bactérias que estão na boca entrem na corrente sanguínea, elas vão circular por todo o organismo. E aí você corre o risco delas se instalarem em alguns órgãos, e aí comprometendo esses órgãos e trazendo problemas. Então é fundamental que se cuide da saúde bucal desde cedo, né? Cedo quando? Desde que o bebê está na barriga da mãe, né? Então, o mais precocemente possível. Mas agora eu fiquei curiosa, mas como assim, na barriga da mãe? Quais são os cuidados na barriga da mãe e depois, a partir de quantos anos a criança precisa ir no dentista, doutor Volpato? A gente fala de cuidar desde a barriga da mãe porque a gestante é uma pessoa que está ávida por conhecimentos e ela quer tratar o filho dela da melhor forma possível. Então, enquanto ela está ainda esperando o bebê, ela ser esclarecida, tiver informação de como se desenvolve a gente chama de sistema estomatognático, né? Mas a boca, os ossos, a musculatura, tudo que está envolvido, né, com a função bucal, aprender sobre os hábitos, né? Hábitos de alimentação, hábitos de amamentação, uso de chupeta, sucção de dedo, enfim. Se ela aprender sobre tudo isso desde cedo, desde antes do neném nascer, ela já vai estar sendo preparada para quando o bebê nascer, ela cuidar da melhor forma possível, né? E o bebê nasceu, então, vai ao dentista com quantos meses ou quantos anos essa criança precisa procurar o profissional? O bebê pode ir procurar o dentista, né? Ser levado ao dentista logo que nascer, porque o dentista vai avaliar como estão as funções e a anatomia da boca do bebê. Ele ainda não tem dente, mas ele tem todas as outras estruturas, né? Tem gengiva, tem língua, já exerce funções, então ele pode desenvolver um hábito que não é interessante, né? De começar já a mamar mamadeira, chupar dedo, e o dentista tem condição de orientar essa mãe, né? Qual seria a melhor forma, sempre priorizando o aleitamento materno, orientando de que forma pode ou não usar a chupeta, a mamadeira, né? O ideal é manter sempre, principalmente nesse primeiro momento, o aleitamento materno exclusivo, e aí conforme o bebê vai se desenvolvendo, os dentes vão nascendo, né? Aí você tem outras preocupações e outras explicações, orientações para ser passadas para a mãe e para o pai. Doutor Juliano, já comecei aqui, né, descobrindo questões que eu nem imaginava. Bom, o doutor Evaristo bem colocou, né, que a gente acaba focando muito, né, quem não conhece, os profissionais já são craques, mas eu acabei focando muito só no dente, mas a gente precisa lembrar que a saúde bucal, ela envolve um sistema complexo, né, a língua, o céu da boca, e aí lá no início eu falei que nós temos estruturas do dente, que essas estruturas têm funções específicas. Eu queria aqui que, em linhas gerais, o senhor explicasse para a gente que funções são essas. Bom, eu queria só fazer um complemento na fala do Evaristo, talvez ele tenha esquecido, que recentemente nós tivemos um avanço muito grande,
que é a realização do famoso teste da linguinha nas maternidades. Tornou-se obrigatório e os recém-nascidos têm que passar por uma avaliação, e já existem cirurgiões dentistas em várias unidades hospitalares, o que ainda não é uma lei, mas também já é uma realidade em muitos lugares no Brasil, fazendo esta avaliação do freio lingual, o que pode, dependendo da condição desse freio lingual, atrapalhar a sucção do bebê quando está amamentando ainda no peito, atrapalhando também a respiração, desenvolvendo alguns outros problemas na criança ainda recém-nascida. Então, realmente são muitos os vieses da odontologia que a maioria da população ainda não tem conhecimento da sua importância e da sua realização já em alguns lugares. Nós temos trabalhado muito para conseguir essa conscientização e a implantação desses serviços em todos os rincões desse nosso Brasil. Voltando na sua fala, o dente, basicamente, ele é constituído por duas camadas, que é o esmalte, que é essa parte externa do dente, que é a parte dura, essa parte que fica exposta, né? E a dentina, que é a parte um pouco mais abaixo desse esmalte, que tem sensibilidade, ela tem inervações, né? Então ela tem terminações nervosas que causam sensibilidade. Então essas estruturas também, além da polpa, que é o nervo do dente, popularmente dizendo, né, que é a estrutura que é vitalizada nesse dente, né? Então são muitas estruturas do dente, mas aparentemente o que a gente conhece, o que a grande maioria da população conhece, é apenas o esmalte, que é a camada que fica exposta. Doutor Evaristo, quais são os problemas mais comuns hoje? É cárie, é tártaro? O que mais causa a procura ao profissional dentista no caso de problemas e enfermidades? Os dois problemas mais prevalentes na população, isso no mundo inteiro e no Brasil não é diferente, é a cárie e as doenças periodontais, né, doenças gengivais. Então, a cárie nos dentes e a doença gengival, a doença periodontal nos tecidos que envolvem os dentes, né, a gengiva, o osso, o ligamento periodontal. Coincidentemente ou não, são os problemas relatados pela dona Dulce, né? Então, com certeza ela falou da perda de vários dentes, certamente foram por essas razões. E esse problema que ela relata, né, que está com a gengiva inchada, doendo, é exatamente isso que a gente fala dos problemas gengivais e periodontais. Então, esses são os principais. Além deles, a gente tem o traumatismo dentário, né, que é quando a pessoa quebra o dente ou tem alguma lesão no dente. A gente tem os problemas oclusais, né, que são dentes desalinhados por alguma razão. Câncer de boca, é importante falar também, que é um problema de saúde pública, e as fissuras lábio-palatinas também. Então, há outros problemas, mas, sem dúvida, para a saúde pública, os mais importantes são esses. Eu vou pedir licença aos senhores, porque a gente vai fazer um intervalo rapidinho e já volta a conversar, tá bom? Você fique com a gente, porque daqui a pouquinho o Viver Melhor está de volta com mais informações sobre a saúde bucal e o quadro Avanços. Pesquisadores brasileiros estudam a implantação de uma terceira dentição com a técnica de engenharia de tecidos. Os detalhes desse experimento você confere em instantes. Voltamos já. Viver Melhor está de volta e hoje é sobre a saúde bucal. Pesquisadores brasileiros e americanos constroem coroas dentais com técnica de engenharia de tecidos. Assunto para o quadro Avanços.
Confira agora os detalhes desse experimento que foi feito em parceria com cientistas da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, do Forest Institute, localizado em Cambridge, Massachusetts, que é um dos principais centros de pesquisa odontológica e crâniofacial do mundo, e por pesquisadores do Massachusetts General Hospital. Confira. Os pesquisadores regeneraram coroas dentais de ratos utilizando técnicas de engenharia tecidual e descobriram no experimento que os dentes têm sim capacidade de nascer de novo, mesmo depois de adultos. A doutora Mônica e o professor Silvio são os integrantes brasileiros da equipe. Eles são pesquisadores da Unifesp e cirurgiões dentistas. E há 2 décadas deram início ao estudo intitulado Projeto do Substituto Biológico do Dente, quando em 2001 embarcaram para Boston em busca de respostas. Qual a necessidade disso? Existem muitos indivíduos que, por exemplo, têm falta de elementos dentais, anodontias. Tem indivíduos que têm perda de dentes ou por acidente, ou por patologias, tipo tumores, e, enfim, é uma série de situações que permitem que você usufrua dessa tecnologia. A técnica de engenharia tecidual é uma alternativa muito interessante, não só para a odontologia, para outras áreas também, visando eliminar a figura do doador de órgãos em um futuro. Então, na fase que nós nos encontramos, é uma fase que nós estamos quase conseguindo ter a certeza que podemos fazer algum experimento com o receptor humano, tendo a segurança que esta célula vai ficar no local e vai se desenvolver no local. O estudo já foi feito com porcos e ratos e está prestes a chegar aos humanos. A proposta dos cientistas é de promover uma 3ª dentição com a técnica de engenharia de tecidos. Essas células são células que são retiradas de polpa de dente permanente, né? Nós não utilizamos polpa de dente descido ou não utilizamos o dente temporário, porque existe uma teoria de que o dente temporário carrega na sua estrutura digamos, algum material que possa favorecer a reabsorção dele. Então, nós queremos, ao contrário disso, fazer com que o dente tenha uma evolução ou tenha um crescimento natural. O cientista afirma que a técnica com as células removidas da polpa do dente ainda não tem prazo para ser implantada no país, mas que os pesquisadores trabalham para que o experimento se torne realidade o mais breve possível. Todas as vezes que propomos alguma terapia nova, nós trabalhamos com 2 sentimentos da espécie humana, que é a esperança e a longevidade. Isso é bastante delicado, porque para essa fase em humanos haverá necessidade de um laboratório maior, de um laboratório com outro nível de segurança, consequentemente a necessidade de um investimento bastante grande. Mas eu não posso prever, olha, daqui 2 meses, daqui 1 ano, daqui 2 anos. Então, são etapas que nós vamos finalizando. Gostaríamos que fosse o quanto antes. E agora, para repercutir essa pesquisa e outros avanços na área, eu volto a conversar no estúdio de forma remota com os meus convidados do programa de hoje, o presidente do Conselho Federal de Odontologia, Dr. Juliano do Valle, e o especialista em odontopediatria, Dr. Evaristo Volpato. Vou começar agora com o Dr. Evaristo. O senhor conhece
esse trabalho, os pesquisadores bem pontuaram, né? Quando a gente propõe algo novo, a ciência traz uma novidade dessa magnitude, mexe com esperança, né? E aí, é claro que a gente sabe que são etapas, mas já anima a comunidade científica e pode dar essa esperança de fato para quem precisa? Sim, Rafaela. Eu acompanho o casal do Alib e as pesquisas que eles vêm desenvolvendo nessa área de engenharia tecidual, buscando o desenvolvimento, vamos dizer assim, artificial de uma nova dentição, né? Como eles relataram, né? Há anos eles vêm pesquisando esse assunto específico, e eu até uso esse casal para exemplificar o quanto a odontologia brasileira ela é bem desenvolvida em relação à pesquisa, né? Então é importante destacar isso, né? Em relação ao tema específico da pesquisa, né, o desenvolvimento de dentes a partir de células da própria pessoa, seria um mundo ideal, né? Se a gente conseguisse regenerar um organismo, ou gerar um órgão, ou gerar um novo órgão a partir de células da própria pessoa, a gente não teria problemas, por exemplo, com a compatibilidade, né? A gente escuta falar de pessoas que têm problemas graves e precisam fazer um transplante de órgão. E aí precisa correr atrás de um doador, e esse doador tem que ser compatível com a pessoa, e a pessoa que recebe o órgão passa a tomar medicamentos muito fortes para impedir que o seu organismo rejeite o órgão que ele recebeu da outra pessoa, né? O órgão que foi transplantado. E essa pessoa, por mais que ela consiga, né, ter uma sobrevida, é uma sobrevida cheia de restrições em função dessas medicações. Então, se a gente conseguir, né, se a ciência proporcionar para isso a possibilidade da gente ter órgãos refeitos, né, ou novos órgãos feitos a partir das células da própria pessoa, a gente não teria esses problemas, porque o doador seria a própria pessoa, e o organismo dele, teoricamente, não iria rejeitar algo que partiu da própria biologia dele. Então, é um avanço fantástico e que não fica restrito à odontologia. Doutor Juliano do Vale, bom, pegando o gancho de avanços, a gente sabe que a ciência, a tecnologia, a modernidade, né, vem promovendo uma grande revolução também no que diz respeito à saúde bucal e à estética. O senhor adiantou um pouquinho no bloco anterior as lentes, né? Hoje tem dentes de porcelana, lentes de contato. E aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o que eu posso considerar até quase que um modismo, né? Jogadores de futebol, quase todos hoje usam a lente de contato e é super caro. Acho que ainda está inacessível, né? Porque começou agora há pouco tempo. O que a gente tem no mercado hoje? Quais são as indicações, as consequências? Vocês assinam embaixo dessa nova tecnologia ou tem que usar com cuidado, com parcimônia? Como você disse, eu não vou dizer um modismo, né, mas ela tem sido muito usada e principalmente difundida por grandes personalidades das redes sociais, do mundo da comunicação, vamos dizer assim, né, causando uma sensação de que deve ser feito a qualquer custo, em qualquer pessoa. Então, nós, como Conselho Federal e como profissional também, nós recomendamos que seja feita uma análise muito criteriosa pelo profissional sobre a indicação desses tratamentos. Isso é fundamental para o sucesso desses trabalhos e de qualquer outro trabalho na odontologia. Uma avaliação criteriosa por um profissional competente, associado, sim, no caso da estética, a um desejo da pessoa, a um desejo do paciente, mas não pode ser levado em consideração apenas a vontade do paciente, né? Tem que ser analisado todas as demais condições,
as condições de saúde dessa pessoa, as condições do tratamento a ser executado, para que se evite dissabores, que se evite resultados não satisfatórios, não só no trabalho em si, mas na aparência da pessoa, quando se diz em estética. Doutor Evaristo pediu a palavra ali, quer complementar? Por mais que a população esteja ávida para ter um sorriso mais bonito, né? E a gente percebe isso de forma muito clara, como você comentou, né? Os artistas, os atletas, todos têm um sorriso perfeito. Quando a gente assiste um vídeo mais antigo, né, de 20 anos atrás, a gente percebe muito claramente como o sorriso dessas celebridades mudou. E mudou, isso é um sinal do tanto que se é valorizado, né? Tanto a estética do sorriso como dos dentes. Então, é algo que é procurado pela população e ela deve, então, procurar pessoas profissionais que estejam muito bem capacitados, qualificados para fazer esse tratamento, né? Então, eu só queria salientar isso, a importância de se buscar um profissional muito bem qualificado para fazer um tratamento odontológico, seja em qual especialidade odontológica. Perfeita colocação, perfeita. Bom, e falando em celebridade, em lentes de contato, recentemente uma influenciadora digital, a GK, ela chamou a atenção da web ao mostrar o seu sorriso sem uma de suas lentes de contato dental. A gente tem o vídeo dela aqui, vamos dar uma olhadinha. Bom, a GK publicou um vídeo nas redes sociais dela contando a situação, né? Disse que o problema foi provocado porque ela tem bruxismo, uma condição que consiste em ranger ou cerrar, apertar os dentes de maneira inconsciente. A humorista, na ocasião, ela riu, viu, da própria situação, acabou provocando debate sobre essa condição dentária, tirou de letra, com certeza a GK, ela já ajeitou a lente de contato dela, lá está tudo certo, mas na época que ela divulgou esse vídeo, no mês passado, provocou um rebuliço danado na web, porque as pessoas falaram mais sobre o bruxismo, nem todo mundo sabia o que significa, e aí o bruxismo foi a consequência dessa ruptura ali da lente, né? Doutor Evaristo, de fato isso pode acontecer, e quais são as características e as consequências do bruxismo para a saúde bucal? Esse é mais um exemplo do que a gente comentou, né? O quanto é importante você buscar um profissional capacitado. Então, quando você faz esse tipo de tratamento estético, né, no caso das lentes de contato, é fundamental você conhecer toda a história clínica do paciente, né? O bruxismo, como você bem relatou, é essa situação em que a pessoa, de forma inconsciente, tem um apertamento ou um ranger dos dentes. E isso pode ser tanto a pessoa estando acordada quanto durante o sono. E ela está muito relacionada a questões que são fora da saúde bucal, né? Pode estar relacionada ao estresse, ansiedade, enfim, a outros fatores que não estão ligados à boca, diretamente à boca. Então, como é importante a gente analisar o paciente como um todo, né? De uma forma global, né? Como há muito tempo se viu a boca apartada do resto do corpo. E isso é um erro muito grande, né? Então, o paciente tem que ser tratado de forma integral. E aí eu vou dar um destaque do que aconteceu agora recente. O Ministério da Saúde passou a incluir no pré-natal das gestantes a obrigatoriedade de consulta odontológica, o que tem sido chamado do pré-natal odontológico. Então, isso que o Evaristo relatou lá no início, né, da odontologia do bebê começa antes mesmo do nascimento, né, agora se tornou uma realidade através das normativas do Ministério, preconizando que a gestante passe por consulta odontológica antes do nascimento da criança. E isso é mais uma prova de que é necessário, né, integrar ou ter essas consultas, esse atendimento multidisciplinar.
Perfeito, né? Que bacana, que boa notícia, esse reconhecimento, né, por parte do Ministério. Muito bacana. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar, vamos para mais um intervalo rapidinho, tá bom? Daqui a pouco o Viver Melhor volta com mais informações sobre a saúde bucal e no próximo bloco você vai ver os impactos da alimentação na nossa boca, os detalhes em instantes. Viver Melhor está de volta e neste bloco vamos falar sobre alimentação e saúde bucal. A alimentação não faz diferença apenas para uma boa qualidade de vida no sentido geral. Dependendo do que a gente come, alguns alimentos podem sim contribuir no desenvolvimento de doenças bucais, como por exemplo, cáries e gengivite, fora o escurecimento dos dentes. Conheça agora os alimentos inimigos e os aliados da boca. A cárie dental pode ser considerada como um dos principais problemas bucais causados pela má alimentação. Entre os motivos estão o aumento do consumo de produtos industrializados, aliado à ingestão exagerada de doces e refrigerantes. É claro aí dentro da ciência, das evidências, né, é que os alimentos ricos em açúcares, né, ou seja, o açúcar livre, aquele que vai trazer uma certa fermentação ao ser digerido pela boca, ele pode sim trazer um prejuízo aos dentes, né, diretamente à saúde dos dentes. Mas aí são todos aqueles alimentos ricos em açúcar, né? Então, os carboidratos simples, que a gente chama. Então, o açúcar branco, propriamente dito, né? Os alimentos doces, os alimentos com farinhas refinadas, né? Os carboidratos aí presentes em bolos, em pães, em biscoitos, né? Alimentos considerados ácidos como limão, laranja e abacaxi também devem ser consumidos com moderação. Eles podem fazer com que os dentes tenham perda de estrutura mineral devido à queda do pH do meio bucal. Podem se prejudicar o dente no sentido que eles prejudicam o esmalte do dente, que é aquela primeira camada, né, que protege os nossos dentes. A nutricionista indica a substituição desses alimentos por frutas, hortaliças e legumes, principalmente os ricos em cálcio, que é um aliado da saúde bucal. Então, por exemplo, os alimentos leite, derivados, né? Leite, iogurte, queijo, manteiga, também alimentos fontes de cálcio que são os vegetais verdes escuros, né? Então, hortaliças como rúcula, couve, agrião, né, que são verdes escuros, têm fontes de cálcio, né, são fontes de cálcio. Então, eles podem trazer esse benefício, sim, aos dentes. O mineral também é encontrado em alimentos como feijão e soja e participa dos processos de formação, renovação e sustentação dos ossos e dentes. É o cálcio que torna os dentes resistentes às agressões externas ao longo da vida, além de promover a renovação óssea e a sustentação da arcada. A escovação e limpeza adequadas, aliado a uma dieta equilibrada, segundo especialistas, também são fundamentais para manter a boca e os dentes saudáveis. E falando ainda em alimentos, será que café, chá e vinho escurecem mesmo os dentes? Chiclete sem açúcar ajuda contra a cárie? Mitos ou verdades sobre a saúde bucal? Bom, os meus convidados de hoje me ajudam a esclarecer essas e outras questões que envolvem o tema. Eu volto agora ao bate-papo com o presidente do Conselho Federal de Odontologia, Dr. Juliano do Valle, e o especialista em odontopediatria, Dr. Evaristo Volpato. Vamos ao nosso quadro Mitos e Verdades. Eu vou começar com o Dr. Juliano. Esse assunto de que vinho, chá ou café escurece o dente, isso é mito ou é verdade, doutor? Esse é um tema bastante polêmico, porque, na verdade, ele está relacionado com a frequência ou com o excesso desses produtos. Não que você seja proibido de tomar um café ou proibido de tomar uma taça de vinho, porque isso vai escurecer ou vai
prejudicar o seu dente ou a sua saúde. Então, todos esses alimentos, né, eles existem esse mito, que eu acredito também ser um mito, porque pode estar relacionado ao excesso do consumo de produtos com muitos corantes, de produtos muito ácidos, de produtos muito doces ou muito que contenham muito açúcar, né? Então, você não está proibido ou não está restrito o uso desses produtos. Você tem que consumir com parcimônia, com cautela, e toda vez que consumir qualquer tipo de alimento, se possível, deverá ser feita uma escovação dos dentes, que com certeza irá contribuir muito para a manutenção dos dentes mais brancos, mais saudáveis na vida dessas pessoas. Quer dizer, se aí não dá para a gente cravar, depende, né? Tudo depende. Agora, vamos lá, doutor Volpato, vamos ver se dá para a gente cravar, doutor Evaristo, essa questão aqui, já que o senhor é odontopediatra. Bom, as crianças podem já nascer com dentes? Isso é mito ou é verdade, de fato acontece? Isso é verdade, isso pode acontecer. Ele não é tão comum acontecer, mas pode acontecer sim. A gente até tem um nome específico para isso. Quando a criança já nasce com o dente, ele é chamado de dente natal. E quando esse dente a criança não nasce com o dente, mas o dente nasce no primeiro mês de vida da criança, é chamado de dente neonatal. Então, não é comum, mas isso pode acontecer. E quando isso acontece, o bebê precisa ser avaliado por um cirurgião dentista para ele analisar como é que está a implantação do dente na gengiva. Porque, via de regra, é um dente que ele não está muito bem preparado para já estar presente na boca. Então, precisa ver como é que está a implantação dele, se ele está bem fixo, ou se ele está com muita mobilidade, e se ele está interferindo na amamentação do bebê. Então, caso isso aconteça, é importante que o bebê passe por uma avaliação de um profissional. Doutor Juliano, aproveitando o gancho aqui do dente de leite, tem tanta receita que a gente escuta, né, envolvendo o dente de leite, falando sobre o armazenamento adequado desse dente de leite. É mito ou é verdade que eu preciso guardar o dentinho ali no leite? Bom, eu não tinha ouvido falar disso ainda, né? Mas eu acredito ser um mito. O doutor Evaristo pode nos ajudar, mas eu costumo sempre dizer que vamos dizer assim, esses mitos ou essas lendas, elas nos remetem a um cuidado especial das pessoas mais antigas com os dentes das crianças. E isso, independente de ser mito ou de ser verdade, não deixa de ser um hábito que pode ser saudável. Né? Aquela mãe cuidadosa que fica todo dia olhando se o dente está mole, se o dente vai cair, se vai estar nos dias de perder o dente, ela está atenta a essa condição de saúde dos dentes do seu filho. Doutor Evaristo, sobre o armazenamento, eu vou confidenciar para os senhores aqui que eu guardo até hoje os dentinhos dos meus filhos numa caixinha, mas não guardo no leite ou no álcool, nada não. Tem alguma forma adequada, doutor Evaristo? Eu acho, Rafaela, que talvez tenha tido alguma confusão. O dente de leite, ele, né, quando chega o momento propício para ele cair, né, ele cai, e aí a forma de armazenar esse dente pode variar. A mãe, é muito comum a mãe guardar os dentinhos, ou a avó guardar os dentinhos. Existia aquela mito, não sei, aquela da pessoa jogar no telhado, né, jogar no telhado, tem ou colocar embaixo do dente, a criança ganha um presente. Então isso pode acontecer. Existe também em várias instituições de ensino do Brasil, os bancos de dente ou biobancos, em que a pessoa pode doar esse dente
para que ele seja objeto de pesquisa, né? Para que os pesquisadores possam utilizar esse dente para o desenvolvimento de pesquisas envolvendo engenharia tecidual, né? Como a gente comentou no bloco passado, ou o próprio desenvolvimento de outros materiais. Agora, quando fala de armazenamento do dente em leite, me vem na cabeça situações de traumatismo dentário, mas aí não relacionados ao dente de leite, e sim ao dente permanente. Por exemplo, um paciente que passa por um acidente, um indivíduo, né, que passa por um acidente e o dente dele sai inteirinho para fora do osso. Né? Em vez de quebrar o dente inteiro ele sai, com raiz e tudo. Aí o ideal nesses casos é a pessoa localizar esse dente que saiu, pegar nele só na parte da coroa, não encostar na raiz, e aí o ideal é armazenar dentro de um soro fisiológico, se tiver disponível, ou do leite, e aí por isso talvez essa relação com leite, e procurar um dentista imediatamente, porque quanto antes esse dente for reposicionado no local, maior será a chance do dente conseguir ser preservado. Então, o tempo que ele passa fora da boca, quanto maior for o tempo, pior o prognóstico, pior a chance de dar certo esse reimplante. E o tempo que ele passa fora da boca, é importante que ele esteja num ambiente úmido, em que ele esteja hidratado. E aí, nesse caso, o leite é um bom lugar para você armazenar o dente até que ele seja reimplantado. Então, talvez seja isso também. Então, fica aí o esclarecimento do leite, né? Bom, vamos lá, uma receitinha caseira aqui que a gente escuta falar, doutor Juliano, vamos ver se isso é mito ou é verdade. Uma receita que envolve o uso do limão, bicarbonato e pasta de dente, de fato tem o potencial para clarear os dentes, doutor Juliano? Isso aí é mito. Em que pese os produtos clareadores, né, assim como alguns cremes dentais, tenham o bicarbonato na sua composição, é mito que se misturar esses produtos sem uma proporção adequada e ainda mais incluindo o limão, que é um produto, o suco do limão, que é muito ácido, ele pode até causar uma sensação de limpeza ou de branqueamento momentâneo, mas eu tenho absoluta certeza que o risco dessas fórmulas sem comprovação científica é muito maior do que os benefícios. Bom, e falando... Rafaela, eu vou ainda complementar um pouquinho, dizendo que você está usando o bicarbonato, que é abrasivo, e o suco de limão, que é ácido. Então, além de não fazer bem, ele vai fazer mal para o dente. Ele provavelmente vai causar um desgaste, tanto mecânico pela ação abrasiva do bicarbonato, como pela ação ácida do suco de limão. Então, é importante que as pessoas não façam isso, não usem esse artifício. Fica o alerta aí, viu, pessoal? Por favor, para a gente fechar aqui o quadro Mitos e Verdades, eu tenho uma questão aqui que eu já vou fazer a minha aposta. Eu acho que é verdade, sim, né, doutor Volpato, doutor, que a amamentação ela acaba ajudando ali naqueles primeiros meses do bebê, ajuda a saúde bucal como um todo da criança? Com certeza. Isso é a mais pura verdade, né? O aleitamento materno ele é recomendado pela Organização Mundial da Saúde, pelo Ministério da Saúde. Todo profissional de saúde, seja o médico, o nutricionista, o cirurgião dentista, enfermeiro, enfim, todos os profissionais certamente vão indicar e orientar a gestante, né, a parturiente, né, a mãe, a nova mãe, a fazer o aleitamento materno, de preferência de forma exclusiva até os 6 meses de idade, e após a introdução dos outros alimentos, manter o aleitamento até os 2 anos de idade. Isso seria o ideal. O leite, além de ter todos os componentes necessários para a dieta do bebê, ele ainda tem fatores imunológicos que vão ajudar o bebê. E o ato de amamentar, além de ter todo um carinho
né, uma relação, um elo entre a mãe e o bebê, ele ainda ajuda a exercitar toda a musculatura perioral. Então, isso vai auxiliar num desenvolvimento mais harmônico de todas as estruturas da face, porque a musculatura, ela ajuda no desenvolvimento ósseo, e conforme tem o desenvolvimento ósseo, ajuda na acomodação dos dentes. Então, a gente fala muito de prevenção, né? A gente deve dar sempre muito valor e muito estímulo à prevenção, e nada melhor do que iniciar essa prevenção com o aleitamento materno. Doutor Juliano, falando em dente siso agora, é verdade que os sisos não servem para nada? Eles podem ser arrancados porque às vezes dão mais dor de cabeça, mais problemas do que outra coisa? Ou eles têm uma função estratégica também, como a gente falou lá no início, que cada dente tem a sua função, que deve ser preservada, enfim? Sim. Não é absolutamente em verdade essa informação que todos devem ser arrancados. Eles devem ser alvo de avaliação do profissional para saber sobre o seu posicionamento, sobre a função dele na boca. Ele tem uma função definida. O siso, vulgarmente chamado, são os terceiros molares. E esse conjunto de primeiro, segundo e terceiro molar, que é o nome desses dentes da parte posterior da boca, eles têm a função de triturar os alimentos. Então, se ele estiver bem posicionado, se ele estiver em oclusão, os inferiores com os superiores, ele pode e deve ser mantido. Não há nenhuma indicação para a retirada de um dente que esteja desenvolvendo ou desempenhando todas as suas funções e também esteja em perfeita harmonia na boca. Agora, essa avaliação deve sim ser feita por um profissional, por um cirurgião dentista. Agora, uma última pergunta que eu vou fazer para os dois. Vou começar com o doutor Evaristo. Como garantir uma saúde bucal de excelência, tudo em dia, sem dor de dente, com dentes brancos, saudáveis, funcionais, alinhados? Com a palavra, por favor, o senhor doutor Evaristo. Essa é uma ótima pergunta e uma ótima forma de terminar a minha participação aqui no programa. Prevenção. Essa é a palavra, né? Promoção de saúde e prevenção. Então, se a gente conseguir ter bons hábitos desde a nossa infância, bons hábitos de alimentação, bons hábitos dietéticos, bons hábitos de higienização bucal, usar escova de dente, fio dental, um dentifrício, né, uma pasta de dente adequada, isso vai fazer com que a gente tenha sempre uma boa saúde bucal e não passe por tantos problemas, né? Porque a maior parte dos problemas é decorrente de problemas ou de uma higiene bucal que não é feita da forma adequada ou uma dieta que também não é feita da forma adequada. Mas fazer o dever de casa ali no dia a dia pode ser barato e fácil, mesmo para aquele brasileiro que não tem acesso? Pode, mas se a gente fizer uma observação nos municípios brasileiros, onde o IDH ainda é muito baixo, e a gente vê que a renda per capita das pessoas também é muito baixa, e isso leva ao IDH também baixo, se disponibilizar, ainda que alguns centavos ou alguns reais para esse tipo de prevenção, pode sim ser um pouco difícil a essa população. Então, nós temos brigado por investimentos, nós temos brigado por acesso da população a esses tratamentos, nós temos investido, né, na conscientização das nossas autoridades da necessidade de se promover esse amplo acesso, esse acesso da população, né, a serviços de qualidade. E eu volto aqui a frisar
que nós temos os melhores profissionais do mundo e nós temos uma população que necessita muito de atendimento ainda, como a gente viu no início da reportagem, e nós precisamos criar essa ponte entre a população que necessita e o profissional que está à disposição para atender com as melhores técnicas, com os melhores equipamentos, e isso só é possível através da melhoria da condição das pessoas, condição econômica, social, de informação e também melhoria dos serviços públicos. Estes, sim, a exclusiva responsabilidade do poder público. Muitíssimo obrigada. Muito obrigada a você também que nos acompanhou em mais uma edição do Viver Melhor. Hoje ficamos por aqui, temos um encontro marcado. No próximo programa eu te espero. Até lá. Tchau, tchau.